Hoje nós vamos debater um tema importantíssimo com dois valorosos professores, Daniel Neves e Fernanda Marinella. E quem está estudando para concurso ou quem é profissional e tem que cuidar do dia a dia forense dele, não adianta. Nesse horário vale a pena essa atualização. Como eu já disse, vamos debater hoje, eu, Marinella e Daniel, a ANPC, Questões Controvertidas. Antes, deixa eu anunciar que Marinella, Daniel, Luciano, Cristiano e eu comandamos um curso no RS Online, Temas Fundamentais de Direito. Temas Fundamentais de Direito para concursos públicos. São aulas ao vivo pelo sistema Zoom, aulas ao vivo, das 9 às 11 e pouco da manhã. 11 e pouco da manhã, porque nós nunca conseguimos acabar às 11, né, Daniel? O Daniel, inclusive, ele avança um pouquinho, às vezes ele chega até às 2 da tarde. Mas aulas ao vivo, se você não conseguir assistir a aula ao vivo, ela fica gravada, você tem acesso depois. E é muito bacana, tem interação, etc. A Lauren está aqui, olha só, a Lauren é a nossa aluna, está aqui assistindo essa aula aqui. A Lauren fez um vídeo muito carinhoso para nós, obrigado, viu, Lauren? Então, vagas limitadas, começa segunda-feira, dia 31. Serão 107 encontros ao vivo, penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional administrativo. E nesse concurso do MP São Paulo, né, Daniel e Marinella, poxa, tudo bem que nós analisamos penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional administrativo. Outras matérias nós não analisamos, mas são as matérias mais importantes dos editais. Eu pelo menos não vi, nós não deixamos nada de fora do curso. Tudo que caiu, nós abordamos, né? E acho que um ponto importante, né, Rogério, é os nossos encontros ao vivo, né? O aluno pode tirar a dúvida na hora, ele não fica com aquela dúvida se arrastando, né? Durante a aula ele pode interromper, ele pode interagir, ele pode trazer alguma contribuição para a aula. Nós vivemos aquele momento de poder se encontrar, né, ao vivo e a cores. Então, isso é, assim, formidável, pelo menos para a gente, enquanto experiência, tem sido muito legal esse contato com os nossos alunos. E sem contar, Rogério, que nós escolhemos os temas para o curso que são aqueles realmente, assim, os fundamentais, né? Então, a gente não dá o que não cai, só dá o que realmente cai. Esse é um ponto que ajuda bastante. Temas fundamentais de direito. Perfeito. Então, vamos lá. ANPC, Questões Controvertidas. Eu imagino que pela cara do Daniel tem questões controvertidas aí. Olha só, a nossa colega Maria Carolina Beraldo, de Minas, está assistindo. Obrigado, Carol. Então, eu começo o seguinte, se me permite, Daniel e Marinella. Vou começar com a Marinella. Marinella, você consegue traçar, ainda que em apertada síntese, esse histórico do ANPC, como nasce o ANPC? O ANPC nasce como? Depois houve uma reforma que o ANPC recém-nascido ele já foi alterado. Você tem como falar rapidamente? Bom, na verdade, vamos raciocinar um pouquinho, né? Quando a gente fala de ANPC, nós estamos aqui, acho que principalmente a nossa conversa de hoje vem para o desenho do que está acontecendo hoje na improbidade administrativa, que eu acho que essa é a maior preocupação, né? Em razão das novidades todas e dos limites que vem sendo discutidos. Eu acho que, primeiro recorte, Daniel, acho que a nossa maior preocupação hoje está mesmo, né, na improbidade administrativa aí com relação aos desenhos. Mas não é daí que nasce o ANPC, né? O ANPC, na verdade, ele já existia no ordenamento jurídico, com várias discussões do que diz respeito aos seus limites, e especialmente vem, então, lá na lei anticorrupção, e a preocupação, então, já começa a partir desse desenho. Bom, no direito administrativo, a partir daí, né? Acho que lá no processo civil, Daniel, tem outras análises para serem feitas anteriormente. Mas o que eu queria colocar aqui como desenho de premissa, né? Nós estamos falando do ANPC, na minha situação enquanto direito administrativo, especialmente no que diz respeito à Lei 14.230. Quando eu digo 14.230, por quê? Na improbidade administrativa, até a alteração de outubro de 2021, não se permitia qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de composição, qualquer tipo de transação. Então, a gente tinha completamente proibido
proibida a transação dentro da ação de improbidade administrativa. A Lei 14.230 vem e passa a permitir, então, o acordo de não persecução civil. Mas esse acordo ele tem alguns parâmetros importantes. E quais os pontos que nós precisamos entender? Na verdade, o acordo, na minha opinião, e eu sei que há divergência sobre isso, ele está na mão do Ministério Público. E o Ministério Público é que deverá levar para a mesa de diálogo, então, esse acordo. Nós estamos falando de um acordo. No entanto, esse acordo tem algumas bases mínimas, né? A lei estabelece, a Lei 14.230, no artigo 17, traz 2 parâmetros mínimos. O primeiro é a reparação civil. E nesse ponto, vale lembrar que a reparação civil, que era uma pena, que era uma sanção dentro da lei de improbidade, ela continua acontecendo, mas não tem mais natureza de pena, não tem mais natureza de sanção. E esse acordo de não persecução civil, então, na ação de improbidade, tem também a necessidade de reparar a pessoa jurídica lesada. Então, são 2 premissas mínimas, 2 regras mínimas que estão previstas na lei. Reparação civil e mais a reparação, ou melhor, a devolução dos prejuízos à pessoa jurídica lesada. Quando nós falamos de pessoa jurídica lesada, dentro da improbidade, nós estamos tratando principalmente aquelas que podem ser vítimas da improbidade, que estão lá no artigo 1º da Lei 8429. Bom, é importante lembrar que a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429, virou de fato uma coxa de retalhos. A alteração pela 14.230, ela é substancial, mas restam alguns dispositivos da lei velha, com alguns dispositivos da lei nova, e aí traz algumas confusões na implementação. É aquela velha história da reforma, né? Você traz uma reforma e acaba tendo aqueles resquícios do ordenamento jurídico anterior, da regra velha, que acaba gerando algumas confusões. Então, o primeiro ponto importante do acordo de não persecução para o direito administrativo vem exatamente com a reparação civil. E aí vem todas aquelas discussões, os desdobramentos, que de fato essa reparação significa, né? Tem que os réus na integralidade, é possível fazer uma composição, qual a liberdade que tem o Ministério Público para fazê-lo, e aí são muitos desdobramentos do que diz respeito a essa reparação civil. Mas acho que o desenho para o direito administrativo é algo novo no que diz respeito à improbidade, então nem se fale, né? É algo que nós estamos agora discutindo, agora abrindo as portas, e acho que há muito para a gente tratar aqui no nosso encontro de hoje. Legal. Daniel, vou passar a palavra para você. Daniel, do ponto, a Marinela fez aqui um recorte muito focado no direito administrativo. No processo civil, eu lembro que os processualistas, antes mesmo do ANPC, os processualistas civis já falavam, olha, não tem sentido, o processo penal já está dialogando com a justiça consensual e a lei de improbidade continua eminentemente conflitiva, não tem muito sentido. Eu já via escritos incentivando acordos no âmbito da improbidade administrativa. Então, esses acordos, Daniel, eu acho que eles até já existiam antes do ANPC. Eu sei que aqui em São Paulo, promotores celebravam TACs na improbidade, em casos de atos ímprobos menores, etc. Tal. E aí veio a ANPC para colocar uma pá de cal no assunto, né? Bom dia a todos. Vi aí, já está 3-0 aí, parece. Mandaram aí. Então, que assim seja. Eu acho que tudo vai muito lá nas origens, né? Nessa percepção quase que generalizada de que as soluções impositivas, de repente, não são a melhor forma de solução para todas as espécies de conflitos de qualquer natureza. Conflito de natureza penal, administrativo, civil. Nós vivemos uma época em que a ideia da solução impositiva pela jurisdição estatal como única ou exclusiva e melhor solução seria a saída, né? E aí começam as formas consensuais. A gente aqui na nossa área fala muito da justiça multiportas, né? Que é uma expressão que vem de... Se vem de Harvard, o pessoal já entra em êxtase, né? Falou em Harvard, ninguém vai mencionar que metade dos que entram em Harvard entram porque são filhos dos grandes doadores. Então, esses detalhes ninguém gosta de falar, porque pega mal numa conversa, né?
Assim, a realidade ela é pior, ela é mais feia, mas não vamos falar disso, né? Não vamos estragar nossa manhã, afinal está 3-0 para o Brasil. Então, falou em Harvard, o pessoal já entra em êxtase. Então, um professor de Harvard, muito famoso, muito conhecido, fez lá a tal da Multi-Door Court System, e nós achamos lindo esse nome, trouxemos para cá, o que é um nome super simples, né? E significa simplesmente que há diferentes maneiras de resolver um conflito e você deve escolher a mais adequada para o caso concreto, né? E entra a percepção de que isso poderia, de alguma maneira, também envolver conflitos penais, né? De que a ideia de impor uma sanção não necessariamente seria a melhor saída, que nós poderíamos ter outras soluções mais convenientes, mais adequadas. E aí foi o que você colocou, né? Nós aqui no processo civil, fingindo que tínhamos uma ação civil pública especial, que era ação civil pública por improbidade, parcela da doutrina tentando alertar, né? Olha, não é isso, é uma ação sancionatória, ela é meio diferente, ela tem que ter um tratamento distinto, mas a maioria colocando ali no bojo das ações coletivas, mas nós já olhando, né, para o acordo de não persecução penal e não vendo exatamente como é que isso não poderia, de alguma forma, influenciar a nossa ação, que era cível, né? E apesar de ter uma natureza sancionatória, era uma ação cível, que tramitava na Justiça Civil e, malho male, vinha com a aplicação de Código de Processo Civil e toda aquela ideia por trás. Uma primeira maneira que a gente já arrumou de dar um drible na vaca na vedação legal foi a lembrança que nós temos até hoje de que a ação de improbidade, por mais sancionatória que ela seja, ela tem a possibilidade de contar com um capítulo ou capítulos que não tem nada de sancionatório, né? Então, aquele capítulo em que se pede anulação do ato ilícito não tem, obviamente, nada de sancionatório. O capítulo que pede a indenização para recomposição do erário não tem nada de sancionatório. O capítulo que pede a reintegração de bens desviados ilicitamente do patrimônio público não tem nada de sancionatório. Então, mesmo a época da vedação, né, do artigo 17, a transação, né, a época a redação era essa, a transação na ação de improbidade, nós já aqui fazíamos essa distinção. Falar, olha, essa limitação é para as sanções, não atinge aquela parte da demanda de outra natureza, né? Então, sempre defendemos que, no tocante à indenização, por exemplo, poderia haver um acordo, né? Então, olha, aqui, na verdade, foi um dano de sei lá quanto, mas vamos transformar isso em plantação de árvore, vamos transformar isso em doação para a biblioteca da cidade e vamos tentar fazer, né, alguma solução nesse sentido. Agora, realmente, com as sanções, havia uma resistência maior por uma vedação legal, que era uma vedação injustificável, mas ficava sempre, né, Rogério, aquela história. Falou, olha, é injustificável, mas precisa de uma mudança de lege ferenda, né? Quer dizer, é claro que o promotor, né, principalmente aqueles casos de menor repercussão, não tem muito quem reclamar, né? Quer dizer, se ele faz um acordo ali, a vítima do ato ilícito está satisfeita, o autor do ato ilícito está satisfeito, quem teria ali para reclamar é o juiz, mas o juiz também fala, eu vou falar o quê? Não vou aceitar, vou ter uma ação de improbidade para cuidar? Vai para o inferno, vamos homologar isso aqui, vamos me livrar. Então, aquela história, né? Era contra a lei? Era. Mas se ninguém reclamava, morria ali, né? Quem tinha para reclamar estava gostando, mas é óbvio que não é saudável. Não é saudável sob um aspecto institucional, do direito e tal. E, nesse sentido, quando a lei libera, né, impondo limites e tal, é bom. É bom. E eu acho que é mais do que bom, né? É consentâneo com o movimento. Né? É um movimento. É um movimento que estava deixando a ação de improbidade isolada, né? Quer dizer, a ação penal estava indo, as ações administrativas estavam indo, a ação civil já tinha ido há muito tempo e a ação de improbidade estava lá esquecida, né? E agora eu acho que estão todos no mesmo sentido, pelo menos. Perfeito. E aí eu já começo perguntando o seguinte, Daniel, deixa eu só mostrar, eu vi duas pessoas perguntando, me permitam, só vou mexer aqui, ó.
este é o curso que Daniel, Cristiano, eu, Marinela e Luciano participamos do RSC, temas fundamentais de direito para concursos públicos. Nesse curso, nós, ao vivo pelo Zoom, todos os dias de segunda-feira, das 9 às 11, discutimos temas fundamentais do direito. Se você não consegue assistir ao vivo, não tem problema, a aula fica gravada. E tem uma interação muito bacana. Depois entre lá no site rsconline.com.br. Começa segunda-feira que vem, vagas limitadas, óbvio, porque a sala do Zoom é uma sala limitada. Marinela, deixa eu te perguntar o seguinte. Dentro desse espírito, qual o primeiro ponto controvertido que você elege para nós debatermos hoje aqui? Um ponto controvertido do ANPC, o que você gostaria de inaugurar? Bom, Rogério, em primeiro lugar, queria dar aqui bom dia ao nosso presidente da OAB Nacional, que está aqui conosco, né? Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, que está aqui assistindo, e queria deixar um beijão para ele, né? E toda a advocacia que está aqui conosco, né? E aproveitar a presidência. Daniel, você viu que trazer Marinela para essas lives, o público que a gente acaba sentindo meio que na fase oral de concurso, né? Traz a Marinela para lá e olha só, é presidente do Conselho, o presidente nacional da OAB, é outro nível, Daniel. Estou até com medo agora eu vou moderar meu discurso. Mas, Daniel, o que é bom é que o presidente Beto está aqui na nossa linha, né? De que a advocacia quer o acordo. Então, o acordo de não persecução é um desejo da advocacia, né? E poder sentar na mesa para dialogar e, de fato, fazer uma composição, eu acho que é isso que a advocacia precisa, né? Então, eu acho que o Beto está aqui nos acompanhando e acho que esse é o ponto que nos é favorável, né? A advocacia quer isso. Então, o acordo de não persecução é como você falou, Daniel, é um avanço. A lei estava morta desde da Lei 8429 de 92, com a proibição, mas de fato não era compatível com a atuação hoje do ordenamento jurídico, a movimentação da própria advocacia. Bom, mas eu acho que o primeiro ponto que nós temos que inaugurar aqui é quais são os limites que nós temos efetivamente para a realização desse acordo. Eu acho que o primeiro ponto que vem na nossa preocupação é o que pode ser negociado na mesa de composição. Eu digo isso porque a gente tem aquelas discussões, né? Será que eu preciso condicionar a uma confissão? Será que a reparação civil ela pode ser cobrada na totalidade de um dos réus quando eu tenho mais de um réu? Qual é o limite, então, desses acordos que a gente pode colocar à mesa de negociação? Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que refletir é o que pode as partes, dentro desse acordo, negociar. Então, a primeira questão é a reparação civil, né? No que diz respeito à reparação civil, acho que o primeiro ponto da nossa reflexão é qual é o limite dessa barganha que nós podemos encontrar dentro da reparação civil. E aí já vem aquela pergunta, né? Eu tenho mais de um réu no processo e tendo mais de um réu no processo, um deles quer fazer o acordo e o outro não. Eu posso fazer o acordo com um deles? Eu acho que essa é a nossa primeira reflexão aqui, né? Qual é o limite que nós podemos negociar no que diz respeito a essa reparação civil no acordo de não persecução? E aí vamos entender, nós estamos na mesa de diálogo, está o Ministério Público e a advocacia, digo a parte, né? Representada pelo seu advogado. Qual é o limite que essas pessoas ou esses representantes têm na mesa de negociação no que diz respeito a esse acordo? E aí vem a segunda pergunta que eu já vou deixar aqui para a nossa construção, né? Há uma condicionante objetiva no artigo 17, que é a reparação do ente que sofreu prejuízos. Será que seria possível? Nicolas está aqui anunciando 3-0, já está até atrasado, a gente está até sabendo já, olha. Oh, meu Deus. Nicolas vulgo Barrichello. Vamos lá. E o segundo ponto importante aqui dessa ideia é exatamente assim, olha, para reparar o ente, eu poderia pensar em que tipo de negociação? Está no limite, o Daniel sugeriu aqui. Eu posso plantar árvores, eu posso dar merenda escolar, eu posso prestar serviço à comunidade. Que tipo de reparação ao ente lesado eu posso encontrar na mesa de negociação? Então, acho que a nossa primeira pergunta é: qual é o limite dessa barganha? Qual é o limite deste acordo na mesa de negociação? Bom, eu penso que... Deixa eu te interromper só para dizer o seguinte, até porque uma aluna perguntou se o nosso curso Temas Fundamentais, ele volta-se somente para concurso público. Não, claro que o nosso foco é o concurso público, mas ele também serve muito para o operador do direito. Tanto é
que você termina esse curso, você tem a opção de sair com certificado de pós-graduação. Essa pergunta que você fez, Marinela, é bom lembrar que ela caiu na última fase oral do MP de São Paulo. A examinadora Daniel do MP de São Paulo, que era a representante da OAB na banca, preparadíssima, doutora Juliana, preparadíssima, ela perguntou: o promotor de justiça na reparação do dano ao ente público lesado precisa da aquiescência do ente público lesado? Ele pode celebrar o ANPC sendo que o ente público lesado não concorda com o valor discutido? O parecer do ente público lesado é vinculante para o Ministério Público? Olha só que interessante. E aproveitando a tua colocação, Rogério, nós temos que ouvir o ente lesado e vem aquela velha pergunta: como fica a situação da oitiva do Tribunal de Contas, né? Que também é uma preocupação no que diz respeito a esse controle. Nós sabemos que essa norma está aí com essa questão de aplica, não aplica, né? Mas nós temos que entender que está lá na alteração da 14.230, apesar da decisão de suspensão. Mas assim, olha, eu tenho que levar ao Tribunal de Contas essa análise, porque, veja, eu estou falando de reparação dos danos causados ao ente. E quando eu falo de reparação dos danos causados ao ente, o Tribunal de Contas vai controlar no que diz respeito a essa reparação. Então, eu tenho que ouvir o Tribunal de Contas e há uma, na verdade, vinculação no que diz respeito a esse posicionamento. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que discutir aqui é esse limite no que diz respeito ao acordo. O que pode ser celebrado? Então, a primeira questão, vamos puxar aproveitando essa questão do MP, Rogério, na reparação do ente. Eu tenho que ouvir o ente precisa concordar com esse valor a ser reparado e o órgão de controle pode fazer algum tipo de discordância e há uma vinculação com essa situação. Então, o Ministério Público pode se sobrepor a todas as situações. Então, acho que essa é a primeira preocupação que a gente tem que ter, né? A norma é bonita, mas na prática ela não é tão simples assim. Deixa eu só colocar um caso prático. Um dano de R$2 milhões, o responsável pelo dano concorda em fazer um acordo com o Ministério Público no valor de R$1,5 milhão. O ente lesado concorda em R$1,5 milhão, mas o Tribunal de Contas diz: nananina, reparação tem que ser integral, com correção, juros, etc. As partes podem prosseguir no acordo ou não? É mais ou menos isso, né, Marinela? Exatamente, exatamente. Como fica essa situação, né? As partes podem prosseguir no acordo e vamos lá. Feito o acordo, vamos imaginar, e eu entendo que pode, porque senão não é acordo. Eu, na minha opinião, entendo que é possível fazer a composição, desde que tenha, claro, um valor mínimo a se justificar com relação a esse parâmetro. Eu não posso tirar do nada R$1,5 milhão e colocar lá, mas eu tenho que ter um cálculo mínimo de composição para fazer esse acordo. E aí vem aquela preocupação. Se eu faço o acordo em R$1,5 milhão, eu entendo que ele cabe, já defendo aqui essa minha posição, eu quero ouvir Daniel sobre isso. Como fica a situação com relação ao TCU? Ele pode cobrar a diferença dos entes, do CPF, dos gestores que estão ali naquela negociação? Ele pode, então, fazer uma cobrança via processo no próprio Tribunal de Contas, uma condenação no TCU, com essa diferença que ficou, então, fora do acordo? Como fica essa situação? Há uma vinculação quanto a isso? Então, eu entendo que ele não poderia cobrar, que o acordo de não persecução não está na mão, de fato, do TCU, é uma questão mais opinativa, mas nós sabemos que ele tem a ferramenta na mão. Ele tem o instrumento coercitivo para tomar providências. E aí eu queria até ouvir Daniel um pouquinho sobre essa liberdade. E, Rogério, como membro do Ministério Público, né? Você entende que cabe no R$1,5 milhão e como fica o TCU nessa história, né? Não, eu só vou passar a palavra para o Daniel, mas lembrando o seguinte: quando eu falei que o dano foi de R$2 milhões, Daniel, mas o acordo, se ele pode ser celebrado em R$1,5 milhão, não significa que o Ministério Público e o compromissário estão abrindo mão de 500 mil deliberadamente. Não, de repente a capacidade financeira da pessoa que está fazendo o acordo, ela honestamente não consegue chegar num valor maior do que esse. Então, se a capacidade financeira não consegue chegar num valor maior que esse, nós vamos abrir mão do acordo e vamos para a justiça conflitiva? Ou podemos fazer o acordo? E a diferença pode ser cobrada administrativamente ou não? É basicamente isso. Olha, quem está assistindo aqui, Edilson Vitorelli, grande Edilson Vitorelli assistindo. Ô, Daniel,
Marinela, está complicando. A partir deste momento, eu não vou fazer mais intervenções no LPC, eu vou simplesmente passar a palavra para um ou para outro, porque eu estou com medo de falar bobagem na presença de uma galera aí mais do que especialista. Né? E professor Edilson aqui conosco, é uma honra, né? Agora eu estou mais preocupada. Professor Edilson aqui, Rogério, agora eu estou muito preocupada. Também não falo mais nada, a gente deixa a live com o Daniel. Vamos lá, Daniel. À frente. É muito complicado isso. Sabe o que eu falo para o Edilson, Daniel? Eu falo o seguinte para o Edilson. Todo mundo que escreve livro, Marinela escreve, Daniel, todo mundo escreve livro, acha que o seu livro é o melhor livro do mundo. Mas o Edilson ele tem certeza que o dele é o melhor do mundo, né? Porque ele ganhou o prêmio. Não, e é o melhor do mundo. Boa, vamos lá. Olha, boa. Olha lá a propaganda, muito bem. E nesse assunto, então, nós vamos parar aqui, né? Para tudo. Vamos lá, Daniel. O livro do homem ganhou um prêmio no Japão, camarada. Bora. Bora! Japão só conheço a comida, rapaz. E olhe lá. E ainda feita a moda brasileiro, né? Ah, sim, ainda estava com cream cheese na areia. Vamos lá, Daniel. 4-0 agora, Rogério. 4-0. O vídeo chegou aqui. Então, Rogério, eu na verdade, eu vou até... para mim, a questão do valor da reparação, eu sou um pouco mais conservador. O que, quem sabe, eu nem deveria ser como advogado de acusados, né? Mas eu sou um pouco mais conservador porque, a partir do momento que a lei ela impõe um integral ressarcimento do dano, eu não vejo possibilidade, em nenhuma circunstância, por nenhum fundamento, você diminuir o valor dessa indenização a partir do momento em que se cria a certeza jurídica de que o dano foi de 2 milhões. Então, se o dano foi de 2 milhões, vai ter que pagar 2 milhões. Ah, mas não tem condição, então parcela. Porque perceba, a lei em nenhum momento exige que seja um pagamento à vista. Você pode parcelar isso em N prestações, com a condicionante, obviamente, de haver o descumprimento, volta ao status quo ante e vamos para a demanda judicial. Então, você tem instrumentos para viabilizar o pagamento, se não houver uma liquidez para fazer frente ao pagamento. Mas o meu problema, na verdade, é chegar à certeza jurídica dos 2 milhões. E é óbvio que numa situação perfeita, em que todo mundo concorde que é 2 milhões, a gente não terá um problema. O meu problema é quando o Ministério Público ele chama o meu cliente e fala assim, vamos começar a conversar? Fala, vamos. Eu tenho aqui um estudo, claro, nada pode ser assim, olha, eu acho é coisa de criança, né? Não, eu tenho aqui um estudo, eu fiz um estudo, está aqui o estudo, e no meu estudo, o teu ato ilícito gerou um dano de 2 milhões. Só que o TCU, ele considera que foi um dano de 2,5. Aí eu, como meu cliente, digo, mas o meu estudo aponta para 1.800. E isso, imagine que pode acontecer durante o processo, e aonde eu teria ainda a opinião do juiz. Ah, mas o juiz não tem que opinar sobre o acordo. Mas aqui não é uma questão de opinar sobre o mérito do acordo. Ele estará opinando sobre a formalidade do acordo. Porque se formalmente o acordo tem que ser de reparação integral, o juiz pode dizer, olha, formalmente esse acordo é imperfeito, porque não está tendo a integral reparação no mérito. Eu não vejo isso como uma análise de mérito do acordo. Para mim é uma questão formal. Ele pode recusar a homologação fundamentado no não preenchimento do requisito da reparação integral. Então, a última palavra é do juiz. No processo. No processo. Que ele tira da onde? De uma análise contábil que ele faz. Então, o acordo de não persecução penal, ele vai, quando feito judicialmente, exigir uma instrução probatória sob o crivo do contraditório, necessariamente desenvolvida em juízo, para que se chegue a um valor... Porque, perceba, quando eu penso nessas diferentes percepções do valor, eu tenho
o TCU, que é o envolvido, é o interessado. Você fala assim, não, ele não é interessado. Não é interessado numa ova, porque o cofre é o mesmo. Então, eu não vejo o TCU como um absolutamente desinteressado. Mas, a gente já chega nele daqui a pouco. O MP, ele é um desinteressado? Assim, se eu acreditar na pureza do MP, e mais do que isso, o MP ele está ali atuando como o defensor do patrimônio público, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que o MP ele é um fiscal da ordem jurídica. Então, eu tenho que partir da premissa de que o MP ele vai trabalhar o valor integral do dano real. Né? O MP não entende, vai ter uma situação aqui, outra ali, de um promotor maluco. Mas aí, como o Carmona diz, é caso de polícia, não é caso de processo. Essas coisas que fogem da normalidade, não dá para a gente pensar. A gente tem que pensar dentro de uma normalidade institucional. Então, a ideia do MP trazer um valor que seja mais ou menos consentâneo com a realidade. Assim, cá entre nós. Muito mais confiável do que o meu valor. Né? Que sou o maior interessado em dizer, não, dano de 2 milhões foi 100 mil. Porra, 100 mil para 2 milhões? Não, foi pouca coisa aqui, se analisar friamente. E aí, nessa, foi isso, foi aquilo, todo mundo discorda. Perceba, quando eu digo é o juiz que vai dizer o que chama palavra, não é que o juiz ele vai chegar como um Deus, né? E falar, valores. Não, não. O que eu estou falando é que o juiz ele vai dizer a última palavra dentro de uma instrução probatória sobre o crivo do contraditório, no qual vai participar todo mundo, vai participar o acusado, vai participar o MP, vai participar a pessoa jurídica prejudicada, vai participar todo mundo, na perfeita acepção de ampla defesa contraditório, e ali nós vamos chegar. É como se fosse, Rogério, uma ação probatória autônoma, onde nós vamos chegar ao valor. E é esse valor que vai ter que ser pago. Agora, o que me preocupa, agora eu vou ser radical, né? Vocês estão prontos? Não, sabe por quê? Assim, não, eu só tenho dúvidas aqui, viu, gente? Vocês vão me desculpar, mas é que eu fico pensando, Rogério, que eu não posso ter uma solução para o ANPC celebrado durante o processo e o celebrado antes do processo. Então, o que isso significa para mim? Que se eu tiver uma divergência sobre o valor insuperável, porque perceba, esse acordo sobre o valor, ele não precisa ser originário. As partes envolvidas, elas podem se convencer, isso não está fora de cogitação. Eu posso partir dizendo, olha, eu acho que eu gerei um prejuízo de 1,5 milhão. O MP falar, não, foi 2 milhões. Falar, bom, apresente o seu estudo, apresento o meu. Vamos analisar tecnicamente e a gente chegar à conclusão que foi 1,600. Ô, Daniel, eu ia te perguntar isso. Essa sua construção do juiz participando e colocando balizas, isso no processo. Mas e se for fora do processo? Se for antes do processo? Quem seria essa figura mediadora aí, moderador? Quem que seria? Perceba. Então, assim, eu não acho que seja uma espécie de mediação aqui. Assim, entre aspas, eu entendi. Se houver um desacordo inicial, eu acho que os envolvidos eles têm a autonomia de chegar tecnicamente ao valor devido. Um denominador comum. Isso. Que não seja uma autodisposição. O MP não vai poder dizer assim, olha, eu continuo achando que é 2 milhões, mas eu aceito 1.800. Isso não pode acontecer. O MP ele tem que ser convencido que o dano era 1.800 e ele errou. As pessoas erram, eu erro, o MP erra, o TCU erra, todo mundo erra. Então, a ideia originária seria essa. Falou, olha, nós chegamos aqui em desacordo, mas numa análise técnica, eu apresentei meus documentos, a gente fez aqui aquilo que a gente faria em juízo. A gente fez administrativamente e chegamos à conclusão. Todo mundo agora concorda que foi 1.800 o dano? Concordamos. Não precisamos imaginar, porque não chegamos num acordo de início, mas chegamos num acordo. Mas percebam, não é um acordo dispositivo. É um acordo sobre o valor real do dano. Então, não chega nem a ser um acordo, é uma concordância sobre o valor real do dano. Quando isso não acontece, na minha percepção, a palavra final tem que ser sempre em juízo, em juízo. Eu sei que isso vai ser muito dramático para todo o processo de desjudicialização
e não sei mais o quê. Mas, para mim, se eu estou numa NPC onde não há processo, mas não há concordância sobre o valor, eu preciso de uma ação probatória autônoma para chegar ao valor. Isso que eu quis dizer. Eu tenho que ser coerente. Se, para mim, a resposta numa dúvida tem que ser dada em juízo sobre o crivo do contraditório, não me interessa se o NPC está sendo durante o processo ou antes do processo. Eu vou precisar de uma atividade, e perceba, Rogério, não é nem uma atividade jurisdicional, porque numa ação probatória autônoma, o juiz ele só controla. O que eu tenho ali apenas é uma produção de prova em contraditório. A única diferença é que se eu já tenho um processo em trâmite, eu faço a prova nesse processo em trâmite. Se eu não tenho, eu preciso de um processo. Se é um processo só para produzir a prova, já tenho. É o processo de produção antecipada de provas. Então, a minha percepção é essa. Se houver um desacordo sobre o valor tem que ser fixado em juízo. E perceba, não é o juiz. O juiz, então, fala mais que o MP, fala mais que o TCU. Não é isso. É que em juízo é o único lugar em que você vai ter a construção de um valor sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com todos os envolvidos podendo participar da produção da prova. Legal. E aí você responde a pergunta do aluno se o Tribunal de Contas é quem tem a última palavra ou não. Eu não acho. E pelo que você diz, não. Ele é mais um a dar a sua opinião sobre o valor que deve ser reparado. E que pode, por exemplo, Rogério, convencer o MP. O MP ele pode ter partido de uma premissa, na hora que ele vê o estudo do TCU, ele fala, nós erramos aqui, não consideramos isso, ou consideramos isso que já não tinha que considerar. As pessoas se convencem. Né? Então, em resumo, Marinella, em resumo, só para passar a palavra para você, o Daniel entende que não pode negociar valor menor do que o dano real, mas esse dano real pode ser objeto de divergência entre os vários atores. Havendo divergência, não importa se na fase pré ou processual, devemos submeter ao crivo do contraditório e ampla defesa para chegar no valor efetivamente real e jamais ninguém transigindo com eventual valor que acredita que deva ser observado. É isso? Vamos lá. Passando para a Marinella. E aí, nesse ponto, traz uma reflexão que eu queria colocar aqui uma pimentinha na história. Daniel, aí eu tenho uma preocupação. Então, nós vamos aguardar o TCU para a manifestação do TCU, não estamos vinculados a ela, mas nós precisamos, então, ouvir tanto o ente, né, que deve ser reparado, quanto o Tribunal de Contas. E aí vem uma questão, né? Muitas vezes, essa manifestação do TCU demora anos para acontecer. Apesar do prazo previsto pelo dispositivo legal ser aí no prazo de 90 dias, nós temos muitas vezes que essa manifestação não chega. E aí, quando essa manifestação não chega, vamos imaginar que o Ministério Público se convenceu, então, quanto ao valor e a um consenso com relação a esse valor. E é, então, celebrado. A grande preocupação que me traz aqui é, muitas vezes, a demora com relação à construção desse acordo. Então, se nós vamos aguardar o TCU se manifestar, nós temos aí uma demora que pode ter ou perder ou prejudicar o próprio sentido do acordo de não persecução, que seria uma celeridade na resolução, para não comprometer prescrição e aí tudo mais. Bom, nesse ponto, me traz uma preocupação com juros e correção monetária, né? Como fica, então, a incidência de juros e correção monetária no que diz respeito a esses valores, né? E há uma demora... Quando a mora é do TCU. Ou do TCE, né? Do TCU, do TCE, ou até doente, Rogério. Até doente que tem que ser reparado, entendeu? Vamos imaginar, porque está lá na mão do Ministério Público. O Ministério Público tem um convencimento, mas ele vai ouvir o ente, vai ouvir o TCU e fica lá aguardando para a oitiva. Ele pode fazer o acordo sem aguardar, ou ele aguarda e essa demora poderá gerar outras incidências, né? Para além do risco de prescrição, que nós temos que nos preocupar aí quando esses entes demoram a se manifestar. Eu sei que na lei tem prazo. Então, não feito no prazo, eu toco sem ele e vou no convencimento do Ministério Público e celebro esse acordo, porque eu acho que o Daniel trouxe uma reflexão muito importante, que é a indenização do valor real, é verdade. Mas até se chegar num consenso do quanto é o valor real, não é uma tarefa fácil. Não precisa ir longe. A administração pública na ação de desapropriação não consegue fugir da via judicial.
né? Então, é muito difícil você ter consenso quanto ao valor quando você fala do particular e da administração pública na construção dessa indenização. Então, não é uma tarefa simples, mas o Ministério Público poderia, então, mediar. Eu também concordo com o Daniel na preocupação da indisponibilidade do interesse público, né? O Ministério Público também não pode dispor do interesse público, dispor do patrimônio. Ele não pode fazer um acordo aquém do que o convence. Eu concordo. Não precisa necessariamente ser a totalidade, mas tem que ser algo que não coloque em risco a indisponibilidade do interesse público. Nesse ponto, concordo. Mas se há uma demora, se há um atraso, qual é a tomada de decisão? O MP toma a decisão ou vai ajuizar a ação e esperar as coisas acontecerem? Lembrando, ninguém duvida que a reparação do dano é imprescritível, mas quando a Marinella fala da prescrição, é porque só a reparação do dano é imprescritível. Outras sanções e por aí vai prescrevem, né? Óbvio. E isso, então, Rogério, é que, na verdade, o acordo de não persecução resolveria a reparação como requisito objetivo, como premissa, mas também resolveria a não aplicação das demais penas. Então, na verdade, se eu fico esperando para esse acordo acontecer, eu coloco em risco. Imagine que, ao final, o acordo não sai. Eu não ajuizei, o Ministério Público não ajuizou a ação de improbidade, esperando a solução do acordo. Como fica a questão das demais penalidades? E quando eu tenho uma discussão para comum em um dos agentes improbos, eu ajuizo contra os outros e fico esperando para fazer o acordo com esse? Como é a situação da demora? Eu entendo que, descumprido o prazo legal, o procedimento segue. Aliás, a gente tem várias previsões no CPC e leis extravagantes processuais nesse sentido com relação à participação do MP como fiscal da ordem jurídica. A lei do mandato de segurança é uma delas. Nós vamos ouvir o MP, vamos ouvir numas, vamos intimar e abrir o prazo. Se o MP não falar, PT saudações. Porque o vício não é a não oitiva. O vício é não dar a oportunidade para a oitiva prevista em lei. Então aí, meu amigo, o TCU, que não falar em 90 dias, coloca a viola na sacola e vai chorar na cama que é mais quente. Mas depois vai aferir que é um valor muito maior. Meu amigo, o problema é teu. O acusado que não pode responder por uma inércia estatal. Aliás, a lei ela foi muito clara a estabelecer a prescrição intercorrente nessa ação acusatória. Falando, bicho, mas não dá tempo. Se não dá tempo, você se vira. Eu que não vou ficar aqui sendo acusado 30 anos por esse estado gordo, obsoleto, que não consegue me condenar em tempo hábil. Vamos para cima, tem que fazer acontecer. Mas o TCU não vai dar resposta em 90 dias. Se não vai dar resposta, o azar é dele. Mas o azar nunca é dele, Daniel. O azar é do interesse público que ele representa. Então que o interesse público pressione por um TCU mais efetivo. Um TCU que cumpra os prazos previstos em lei. O que não dá é isso. Não. Vamos ficar esperando aqui até quando? Não, até quando ele se dignar, se manifestar, porque ele está com muito trabalho, tadinho, e tem muita coisa para fazer, e não tem condição. Então, na minha percepção, é 90 dias para você e 90 dias para você. Aliás, os mesmos 90 dias, se houver inteligência do promotor, né? E aí, ele ganha tempo. Né? Daniel, então, só para complementar essa ideia, o ponto, eu concordo contigo. Deu prazo, segue o processo. Eu também concordo. Eu acho que a manifestação tem que ser em tempo hábil para não prejudicar o próprio instrumento do acordo, né? E aí a preocupação vem, na verdade, ele não se manifesta no prazo, faça o acordo e depois ele abre uma tomada de contas aí, né, para fazer a averiguação com relação à apuração desses haveres. E aí, a ponto que me preocupa, Rogério, e aí botando a bomba aí no seu colo, vamos imaginar que o Tribunal de Contas discorde do valor acertado, poderia até um membro do Ministério Público ser responsabilizado por ter feito um acordo abaixo do valor entendido pelo Tribunal de Contas, né? Porque aí você Marinella, é que esse raciocínio até já foi discutido. Se esse raciocínio vinga, quem manda no acordo, então, é o TCU, é o TCE. E está errado. Está errado. São órgãos auxiliares. O titular da ação penal é o Ministério Público no crime, o titular da ação de improbidade é o Ministério Público na seara da improbidade, o TCU é órgão auxiliar, o TCE é órgão auxiliar. Claro, o que não se pode apurar é uma má-fé do Ministério Público. Má-fé, se houver má-fé, aí foi o que o Daniel falou. Nós não estamos no direito, nós estamos no torto. Aí é uma outra história.
se não há má-fé, se o Ministério Público trabalhou com os seus órgãos auxiliares, centros de apoio à execução, que fizeram pareceres, laudos, etc., houve uma saudável divergência, na minha opinião, paciência, e temos que garantir a segurança jurídica. Senão a pessoa celebra o acordo, vai para casa tranquilo, aí ele é surpreendido com uma diferença do Tribunal de Contas que não se manifestou em tempo hábil. Houve má-fé do Ministério Público? O Ministério Público abriu mão de alguma... Não houve má-fé, ele trabalhou com aquele valor integral apurado pelos seus órgãos auxiliares, etc, etc. Paciência. E eu acho que a gente pode falar, desculpa. Não, eu acho que a gente fecha esse raciocínio, eu concordo contigo, Daniel, Rogério, senão não tem fim, e o negócio não tem fim e precisa realmente ser concluído, né? O acordo tem que ter um fechamento dessa questão, senão ele realmente não dá tranquilidade. Viver um pouco isso, né, no acordo de leniência e lá no acordo de não persecução penal, na LAC, né, Rogério? Nós vivemos um pouco essa situação, né? Você tinha um acordo de não persecução penal e em seguida vinha um acordo de leniência e acabava batendo nos mesmos pontos. E aí acho que vale o alerta, né? A lei de improbidade com atualização afasta essa situação. Se eu faço o acordo na improbidade, eu vou afastar a aplicação da LAC e, portanto, a lei anticorrupção ficaria aí já resolvida, né, pela aplicação da lei de improbidade. Eu não aplico as duas. Então, acho que a gente resolveria um pouco dessa tranquilidade para o autor do ato de improbidade celebrar o acordo. Deixa eu só fazer uma observação importante para não parecer que eu estou sendo esquizofrênico, Daniel e Marinella. Marinella lembrou de um detalhe importante. No acordo de leniência, não há previsão de o Ministério Público participar. E aí o que acontecia no acordo de leniência? Ninguém chamava o Ministério Público, a Controladoria Geral da União celebrava o acordo de leniência, não chamava o Ministério Público para participar. Aí o que o Ministério Público fazia na colaboração premiada? Também colocava reparação de dano como uma das condições da colaboração premiada. Aí o colaborador falava, não, mas eu já fiz um acordo de leniência com a CGU nesse valor. Eu não concordo com esse valor. O valor é bem maior. Então, o Ministério Público ele não se submetia àquele valor que foi acordado na CGU. Mas olha o que interessante. Lá, o Ministério Público não era chamado para se manifestar. A partir do momento em que começaram a chamar o Ministério Público, isso vinculava o Ministério Público na própria colaboração premiada. Então, quando você oportunizou o Tribunal de Contas e ele não se manifestou, não adianta o Tribunal de Contas dizer, olha, fizeram um bypass no Tribunal de Contas. Não, você foi inerte nas palavras do Daniel. Pois não, Daniel, você ia falar? Não, nem sei agora. Bom, então deixa eu até perguntar o seguinte. Esse assunto aqui rendeu 47 minutos. Mas é uma... Deixa eu fazer uma... Sério? Esse é o maior ponto, né? Esse é o maior tormenta. Se vocês me permitem, eu queria saber o seguinte. E aqui fazendo um paralelo, até para justificar por que eu estou aqui, né? O acordo de não persecução civil, eu fico ouvindo e aprendendo, anotando, fico anotando tudo aqui. Dá uma olhada. Ó. No acordo de não persecução penal, lembrando que no acordo de não persecução penal, a reparação de dano é uma condição alternativa, tá? Diferente do acordo de não persecução civil. Mas olha só, no acordo de não persecução penal, eu preciso da confissão. Sem confissão, não sai o ANPP. E no acordo de não persecução civil, isso foi cobrado recentemente em concurso, a confissão é pressuposto ou não é pressuposto? Bom, eu entendo que não é, Rogério. Primeiro que eu já digo que ela é inconstitucional lá no ANPP. Eu já acho que não é possível a pessoa desejar fazer um acordo presumindo a condição mínima de confissão. Se é acordo, não deveria ter essa exigência. A gente já conversou, inclusive, sobre isso num evento lá no CNP na época. Eu lembro que essa era uma divergência, né? Eu entendo que é inconstitucional essa exigência, mas está lá e está sendo aplicada. Mas no acordo de não persecução civil, a lei não fala sobre isso. A lei não traz essa condicionante como requisito para o acordo. Então, eu não entendo que o Ministério Público pode criar uma exigência objetiva que não está prevista na lei. Então, na minha opinião, a confissão não pode ser uma condição para a realização do ANPC.
Então, eu entendo que ela é absurda, essa exigência não pode acontecer. Agora, aproveitando que você falou do ANPP, eu já vou passando a bola para o Daniel e perguntar o seguinte: e lá no ANPP eu tenho prestação de serviço à comunidade. Eu posso trazer isso para o ANPC, né? É possível usar isso no ANPC? Eu acho que as duas perguntinhas do paralelo do ANPP e do ANPC aí. Daniel, você acha que a confissão tem que acontecer? Eu acho que não. Lembrando que o Ministério Público de São Paulo tem uma resolução do ANPC e na nossa resolução consta a necessidade de confissão. Fala, Daniel. Assim, perceba, vamos partir dessa última informação do Rogério. Eu não posso, naturalmente, me opor a uma postura institucional do MP de criar requisitos formais, além da lei, como estratégia de negociação mínimas para fins de celebração do acordo. Aliás, gostaria muito que isso pudesse eventualmente existir no ambiente nacional, para que não houvesse a quebra de isonomia de você ter um tipo de negociação no MP São Paulo e o outro no MP Santa Catarina, e aí começar a ter o MP Câmara de Gás, o MP Barbie, né? Ursinhos carinhosos, né? Quer dizer, então, pô, vamos, se é para cometer ato de improbidade, vamos cometer, sei lá no estado X, porque lá o pessoal é mais liberal. Aqui, Nossa Senhora, né? Aqui você tá lascado de vez e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é óbvio, Lulante, que não está previsto na lei. É óbvio. É óbvio. Então, se eu sei que o promotor fala, doutor, para mim tá difícil, porque a lei exige, eu começo a dar risada. É o mínimo que eu vou fazer. Eu falo, o senhor está achando que está enganando quem? O senhor acha que eu sou um idiota? É a resposta que eu vou dar para ele. Não, mas a gente tem aqui uma orientação, nem sei o nome que você vai chamar, chama o que você quiser. No caso nosso, é uma resolução. Uma resolução. Eu falo, pois ótimo. E a resolução do MP, ela tem caráter normativo em cima da lei de improbidade a partir de quem? Eu não sei, eu fugi da minha aula de hermenêutica jurídica, mas se o senhor pudesse me esclarecer isso, eu ficaria gratamente agradecido. Aliás, vamos ressuscitar o Maximiliano para ele vir aqui explicar como é que funciona a hermenêutica, como é que é resolução do MP, Constituição, leis ordinárias, como é que funciona a pirâmide de Kelsen? Porque eu fugi da escola quando eles estavam explicando isso. Então, é óbvio que o MP não pode criar um requisito indispensável aonde a lei não criou. Isso é óbvio. Né? Não dá para começar para discutir isso, então vamos embora. O que não impede, eu insisto, que o MP ele fale, olha, gente, eu sou um órgão, esse é o diabo do MP. Né? Eu sou uma pessoa, chamo Daniel, e tenho um cliente, que eu não vou dar o nome por razão óbvia, que se o cara é réu de improbidade, ele não vai querer que eu dê o nome dele aqui. Né? Mas eu converso com ele, falo, bicho, até onde nós vamos? E eu tenho liberdade total junto com ele para negociar. Agora, o coitado do promotor, a coitada da promotora, o que ele vai fazer? Ó, você quer, gente, isso é porra da tua vida, tá? Se coloca no lugar dos outros. Antes de começar a destilar ódio, destilar vingança, destilar crítica, se coloca na posição do outro. Então pega aí esse coitado, essa coitada que estudou 5, 6 anos, que não miserável para passar no concurso da MP, aí assume lá numa comarca pequena e tal, uma puta de uma pica, de uma ação de improbidade do tamanho do mundo, né, envolvendo os poderosos da cidade e tal, aí vem o advogado e fala, vamos fazer um acordo. Porra, essa pessoa, meu amigo, quanto mais critério objetivo ela tiver para colocar na mesa, vai ser melhor para ela e vai ser melhor para o órgão como um todo. Esse órgão aí, que é o MP, que é o que tutela o interesse público e zela pela ordem jurídica. Porque eu tenho mais confiança em acreditar no órgão do que acreditar na pessoa. Perceba, se ficar na mão de cada promotor como é que vai ser, é óbvio que isso vai dar errado. Então, eu acho que é um erro do MP de São Paulo começar a negociação assim, sabe? Ó, se não confessar, não tem samba.
eu acho que é um erro. Porque isso, perceba, Rogério, afugenta muito o tipo de réu da ação de improbidade, que invariavelmente é um réu político, porque pode também não ser, entendeu? Se o réu, por exemplo, ele não tem nada a ver com a política, para ele, bicho, confessar e se livrar do problema ou não, também muda pouco. Você pode estar lidando com o réu, que a ideia da confissão, se for para se livrar do problema, pode ser que passe. Agora, o réu que tem uma vida política e tal, pô, vou confessar que eu cometi e tal, aí tem que tomar um certo cuidado. Mas, voltando à vaca fria, se você coloca a confissão, eu acho assim, no processo civil o negócio é engraçado. O que é a confissão? A confissão é a concordância com os fatos. É um meio de prova para nós. É apenas um meio de prova. E nem é prova plena, hein? Porque para a gente Eu ia não falar existe isso. prova plena. Eu ia falar isso. Então, eu confesso. E assim acaba o processo. Quer dizer, se eu for pensar tecnicamente, sobre um aspecto moral e tal, pode ser uma coisa ruim para quem confessa. Mas, sobre o aspecto jurídico, a confissão é isso. É um meio de prova que nem prova plena é. Quer dizer, e outra, eu estou confessando os fatos, né? Você não está me exigindo um reconhecimento jurídico do pedido. Em nenhum momento ali eu aleguei ter praticado um ato de improbidade. Em nenhum momento. No máximo, eu posso ter concordado com aqueles fatos, mas eu posso discordar da qualificação jurídica. Eu posso dizer, olha, eu posso até concordar que eu pratiquei um ato ilícito, mas isso nunca foi um ato de improbidade. Quer dizer, a confissão dos fatos, ela é muito diferente, para mim, aqui na minha vidinha de processo civil, do reconhecimento jurídico do pedido de improbidade. Para mim, são coisas totalmente distintas. Mas reconheço, por experiência própria, né, que a confissão tem um sentido não jurídico, mas um sentido pessoal, um sentido político, um sentido moral pesado. Punitivo até, né, Daniel? É uma carga ruim. E se o MP ele parte dessa premissa, ele pode estar inviabilizando muitos acordos que poderiam ser bons. E mais do que isso, Rogério, quem sabe um viés ainda vingativo, né? Tipo, tá. Então eu vou livrar a tua cara, mas você não vai sair ileso, né? Eu vou te machucar de alguma maneira, entendeu? Por essa confissão. Eu não sei, porque a lei ela não exige isso, entendeu? Principalmente ela está na política, né, Daniel? Para quem está na política. Exato. A lei ela fala, olha, repara integralmente o dano e depois a gente conversa se precisa de mais alguma coisa, entendeu? Deixa eu até dizer o seguinte, vejam só que interessante. Isso que vocês dois falaram é muito bacana, porque o legislador, na mesma lei que cria o ANPC e o ANPP, exige a confissão no ANPP, mas não exige no ANPC. Isso é o político mais preocupado com a sua vida política do que a sua vida carcerária. Porque para o crime, tudo bem, pode confessar para ter o ANPP. Já para o ANPC, não me obrigue a confessar. É o político pensando na política. Primeira coisa, está evidente isso. Porque não tem sentido se exigir a confissão num, não se exigir a confissão no outro. Aliás, se tivesse que exigir confissão num, essa confissão teria que ser no ANPC e não no ANPP. Bom, por que o Ministério Público trabalha com a confissão e não abre mão da confissão no ANPP, que tem previsão legal? Aqui tem previsão legal. Eu sei que a Marinella defende a inconstitucionalidade, como muitos defendem, mas por que o Ministério Público bate na tecla da confissão? Porque a confissão, por si só, não vai fazê-lo deixar de ser presumido inocente. Você só deixa de ser presumido inocente depois de trânsito em julgado, sentença condenatória. Então, você continua presumido. Não é porque você confessa na polícia que você deixou de ser presumido inocente. Não é porque você confessa no Ministério Público que você deixou de ser presumido inocente. Não é porque você confessa em juízo que você deixou de ser presumido inocente. Isso não afeta a sua presunção de inocência. E como a confissão ela é pré-processual, não é colhida sob o crivo do contraditório, ela não serve nem como prova.
ela não serve como prova. Ninguém vai ser condenado com base numa confissão perante o Ministério Público sem contraditório e sem ampla defesa. Então, quando o Daniel fala meia prova, acho que nem meia prova não é nada. Mas ela tem uma importância, ela traz accountability, ela traz responsabilidade para o acordo, porque eu não estou fazendo um acordo em qualquer crime. Eu estou falando acordo, estou falando do ANPP, que dá para a gente transplantar para o ANPC. Eu estou fazendo acordo em crimes com pena mínima inferior a 4 anos. Crimes graves, pena mínima inferior a 4 anos, que a pena máxima pode chegar a 12. Então, eu preciso desse senso de accountability, de responsabilidade, para que ele saiba. Se você descumpriu o acordo, eu tenho uma confissão sua, abalizada na presença de advogado, e pode ser mais um instrumento a ser utilizado contra você em juízo. Não o único instrumento. Ela, por si só, não faz verão. Mas eu trouxe para vocês aqui o raciocínio do MP. Se eu tenho um acordo sinalagmático, se eu toma lá da cá, e eu estou dando para você a oportunidade de não ser processado, você tem que me dar algo em troca. Você tem que mostrar que você irá cumprir com senso de responsabilidade. E esse senso de responsabilidade está aqui, ó, eu tenho uma confissão sua. É esse o espírito. Eu não estou pedindo para vocês que estão assistindo aqui concordarem comigo. A Marinela já antecipou que ela acha que isso é inconstitucional, e não adianta, você pode levar esse discurso, quem acha que é inconstitucional não vai mudar de ideia. Mas eu trago aqui, para vocês que estão assistindo, entender essa postura do MP, porque o discurso do Daniel foi muito honesto. Acho que o que o Daniel falou, em complemento ao que a Marinela falou, os dois juntos, eu acho muito bacana para quem está assistindo. Isso que você falou, Daniel, se colocar no lugar do outro, isso serve tanto para o advogado quando está diante do MP, quanto para o MP quando está diante do advogado. Se colocar no lugar do outro é muito importante, porque eu tenho que entender, e já conversei várias vezes isso com a Marinela. Marinela, quando foi do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente falou isso várias vezes. É muito bacana, porque a Marinela conheceu a cozinha do restaurante, isso é muito legal. Mas a pior coisa é o promotor de justiça que olha aquele advogado como se fosse o seu inimigo, e não entende que lá tem um profissional. O meu irmão é advogado e fala, Rogério, o promotor de justiça tem que olhar para mim e saber que está ali sentado um pai de família que quer chegar em casa orgulhoso de estar exercendo o seu mistério. Se tem um advogado dizendo, não quero que ele confesse, confissão é inconstitucional, etc., promotor, entenda que é o papel do advogado. Pronto, acabou. Agora, se você é advogado e do outro lado tem um promotor de justiça querendo trabalhar com a confissão, não é porque ele quer humilhar. Não, eu não duvido que não tenhamos maçãs podres de todos os lados. Mas o promotor, quando faz isso, é isso que o Daniel falou, do critério objetivo, ele quer se cercar de que aquele acordo é bom para a sociedade que ele representa. A partir do momento que os dois entendem os papéis, pronto. Eu não sou obrigado a concordar com o Daniel não é obrigado a concordar comigo, mas eu sou obrigado a respeitar o Daniel como advogado que está defendendo os interesses e vice-versa. Então, o MP trouxe a confissão como pressuposto. Agora, eu vejo colegas dispensando no caso concreto, fundamentando no caso concreto e dispensando. Tem colega, o MP do Mato Grosso, inclusive, orientou os promotores a não exigirem confissão no ANPP. Você sabia disso, Daniel? O Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso orientou os promotores, junto com a Corregedoria Geral, a não exigirem confissão no ANPP, o que eu, com devido respeito, discordo, o MP brasileiro ficou atônito com isso. Mas existe. O importante é o respeito, achei bem bacana. Agora, Rogério, tem uma questão aqui para complementar, que eu acho que você foi muito feliz, quando você se lembra de como essa prova de confissão ela é construída, né? Sem dúvida alguma, essa questão do respeito ela é fundamental. A gente já conversou sobre isso, inclusive, quando a intimação da parte para se manifestar, aquela questão do advogado participar da tomada de decisão, e a gente já conversou em algumas situações sobre isso. Continuo defendendo pela minha inconstitucionalidade, continuo defendendo que não há necessidade da confissão. Mas aqui nós temos uma reflexão importante. Tem membro do Ministério Público Brasil afora entendendo que a confissão realizada no acordo, fora do juízo e, portanto, sem contraditório e ampla defesa, seria suficiente, e a juíza, então, uma ação autônoma, como bem sugeriu aqui o Daniel lá atrás, uma ação probatória,
ajuiza uma ação, nessa ação o agente confessa e ele guarda essa confissão em sigilo para fazer o acordo. Aí lá no acordo da confissão, eles fazem inclusive uma cláusula de sigilo para essa confissão. Isso já tem caso do Ministério Público ajuizando uma ação para exigir que o réu confesse em juízo, com contraditório e ampla defesa, com cláusula de sigilo. Agora, eu pergunto, quem vai garantir esse sigilo de verdade? Quem é que vai garantir? E outra, ele está na manga com uma confissão feita em juízo. Então, essa fragilidade que nós falamos aqui de uma confissão pré-processual, ela desaparece. E tem membro do Ministério Público exigindo essa reflexão, essa ação. Então, eu penso que essa exigência não pode acontecer. Eu continuo na defesa da inconstitucionalidade. Mas, para suprir essa confissão pré-processual, sem contraditório, sem defesa fora do juízo, tem membro do Ministério Público exigindo a ação probatória autônoma só para a confissão. Guarda a confissão e faz o ANPC. E aí, nesse desenho, acho que nós temos que lembrar também, dentro desse desenho do Ministério Público, nesse papel tão importante, como fica a questão da relação feita com mais de um ente dentro desse processo. Quando eu digo mais de um agente improbo, né? Eu tenho vários réus nesse processo. E um confessa e o outro não. Um aceita essa condição do Ministério Público e o outro não aceita. É possível fazer este acordo se eu tenho uma confissão como exigência, um réu confessa e o outro não quer confessar. Como fica a situação? Eu posso fazer o acordo se a confissão é uma exigência que o Ministério Público impõe? Então, eu penso que não estando na lei não poderia ser exigido, mesmo no ANPP que está na lei, entendo que ela é inconstitucional, mas se é uma condição do Ministério Público, um dos réus faz e o outro não. Como fica a situação? Eu posso dividir, e aí vem aquela discussão, Daniel, do litisconsórcio, né? É um litisconsórcio solidário, eu poderia cobrar de um e não do outro, fazer um acordo com um e não com o outro, teria aí consequências no que diz respeito à questão processual do litisconsórcio, que acho que é um desdobramento importante também nesse acordo de não persecução civil. Não, sim. Só para, antes de entrar, esse é um tema nervoso. Aliás, todos, né? A questão da exigência da confissão, ela não é legal, mas o que eu quis deixar claro aqui é que ela pode ser uma condição imposta. É negociação. Né? E na negociação você pode achar que não é justo o que a outra parte te propõe, mas assim é a vida. Quando você não consegue chegar num acordo, o acordo não haverá. Né? O que só me traz um pouco de inquietação é você, de repente, querer que algo que esteja numa resolução do MP venha a ser equiparado à lei e você diga, não, na verdade, isso é uma exigência legal. Não é. Isso não é. Mas, mais do que isso, né, de repente, você impedir um belíssimo de um acordo por uma questão pequena. Eu concordo. Né? Esse estratagema da Marinella, para mim, ele é muito mais perigoso do que um acordo celebrado dentro de um ANPC. Porque o acordo dentro de um ANPC, se ele aparecer em outras circunstâncias, ele é facilmente explicado, né? Pô, mas você confessou, pô, é óbvio, eu confessei para fechar o acordo, né? Não foi uma confissão espontânea, né? A confissão, ela foi voluntária, mas não foi espontânea. É a diferença da espontaneidade e voluntariedade. Exato, né? Exatamente. Então, né, é aquela confissão somebody love, né? Me ajuda a te ajudar, quem quer rir tem que fazer rir e tal. Então, é claro que isso você consegue trabalhar numa circunstância superveniente e tal. Já numa ação probatória autônoma, eu teria que fazer a correlação. Não, eu só fiz isso porque estava envolvido um acordo. Então, dá para trabalhar. A gente, como advogada, mas ela sabe bem que dá para trabalhar. Mas a minha preocupação, na verdade, é maior. Quer dizer, é virar um cara e falar assim, bicho, quanto é que foi o dano? 1 milhão. Uma ação de improbidade, assim, um ato de improbidade, assim, não é nada tão escandaloso, se é que é possível dizer isso, não é um negócio que causa essa revolta toda, essa ojeriza. Não. Cara, eu pago 2. Foi 1 o dano, eu pago 2. Porque eu estou arrependido, foi um deslize meu, se foi mal, pago 2. E tem mais. As sanções que vocês estão pedindo aí, vocês estão imaginando, eu cumpro elas.
Eu cumpro as sanções. No talo. Só que eu não quero confessar que eu pratiquei o ato. Então, olha isso. Olha esse cenário. Eu tenho um cara que dá tudo que a lei prevê como possível resultado de uma ação de improbidade administrativa. Tudo. Ele dá mais. Ele dá mais, porque o dano foi 1, ele devolve 2. Ele tá louco. E ele manda aplicar sanções no talo. Fala, pode me dar multa no talo, pode me deixar inelegível, pode proibir contratação, pode fazer tudo. E eu fecho o acordo agora. Só que eu não confesso. E aí tem uma resolução dizendo, nada de acordo. Perceba, Rogério, se isso fosse o inciso 3 do artigo 17b, não podia mesmo. Não podia. Não podia, porque aí sim seria uma previsão legal dizendo, precisa confessar. Ah, mas seria burra, seria inconstitucional. Se não tiver uma declaração tirando por inconstitucionalidade, está valendo. Mas não é. Não é. É uma técnica de negociação imposta pelo IP São Paulo. O que não me parece inteligente, entendeu? Porque coloca o colega numa situação dessa. É óbvio que numa situação dessa não vai existir nunca, né? A gente está pensando aqui, nunca vai ser esse ideal, mas pode ser um negócio bom. E aí você falou, aí o cara fala, bicho, eu vou justificar aqui, e isso não vai me morder o rabo lá atrás, porque todo mundo vai ver que foi um puta de um acordo que eu fiz. Mas vai ter muita zona cinzenta, entendeu? Que o cara lá no Mato Grosso, ele vai estar mais tranquilo, porque vai ter um negócio lá dele dizendo, olha, bicho, não força negócio de confissão. Se você chegar num acordo legal, que se dane a confissão, bicho. Põe o dinheiro para dentro, aplica uma outra sanção e segue o jogo, né? E esse promotor, essa promotora, vai ter mais segurança para fazer isso. Porque aqui, por melhor que seja, ele ainda vai ter que justificar por que ele está indo contra uma resolução do órgão dele, né? E cá entre nós, Rogério, se você pegar um cara mais medroso, uma promotora também que não está também tão disposta, né, a resolver os problemas do mundo, é muito mais fácil você não criar problemas para você ao resolver os problemas do mundo, né? E não é todo mundo que tem essa pegada, né, de querer resolver os problemas do mundo criando problemas para você mesmo. Ah, bicho, então é o seguinte, você vai me desculpar, seu acordo é ótimo, eu aceitaria sem pensar, mas tem essa resolução aqui que não deixa, pau na lomba, vamos para ação de improbidade. Perde todo mundo. Né? Perde todo mundo. Agora, o que a Marinella colocou é uma tragédia, né? Mais uma. Porque vamos imaginar 2 réus, para não complicar muito. Um quer fazer o acordo, o outro não. E aí, a primeira pergunta aqui. Todo mundo concorda que teve o dano de 1 milhão. Esse que faz o acordo, ele tem que pagar 1 milhão? Ou ele pode pagar 500 mil? Solidário ou não, né? A cota parte dele. Essa é a primeira pergunta. E aí, haverá uma outra, que para nós, assim, ela é uma pergunta que envolve a espécie do litisconsórcio. Né? É que esse seu exemplo, ele é interessante, porque foi o que você falou, trazendo 2 pessoas, tá no terror. Mas se você pensar num dano de 20 milhões e 100 pessoas, aí fica ridículo. Por isso, assim, como o problema é o mesmo... Explica não, Rogério. Deixa eu... Nós já estamos com problema suficiente. Como o problema juridicamente é o mesmo, né? A gente diz, botando só 2 réus lá fica mais fácil. E a gente tem um problema, Rogério, porque é aquela velha esse sentimento, né, de quase disléxico que a gente vive na ação de improbidade, porque é uma ação civil, mas é sancionatória, ou seja, ela é civil, mas ela é diferente de tudo que a gente conhece no processo civil. Então, a gente fica naquele meio termo. Mas, assim, se é um processo de natureza civil, a gente tem ali lições clássicas de litisconsórcio, que a gente deveria, em tese, aplicar. Por que eu digo isso? Porque se você tem um litisconsórcio unitário, a decisão não pode ser diferente para os litisconsórcios. E aí, lição clássica, atos de disposição de direito só têm eficácia se praticados por todos. Então, se eu concluir que eu estou aqui diante de um litisconsórcio unitário, eu já vou ter que dizer, olha, se um quer, o outro não tem.
mas Daniel, você não sabe o que esse cara ofereceu. Nossa Senhora, o patrimônio público, o interesse público, nossa, ia ser muito tutelado, você não está entendendo. E aí, olha só, é uma questão jurídica. Quanto é que foi o prejuízo? 1 milhão. Esse cara sozinho falou que paga 1 milhão. Não pode ter um acordo. Porque se o litisconsórcio é unitário, não pode ter um acordo. Porque o resultado não pode ser diferente para esses dois réus. Então não pode celebrar o acordo e acabar o processo para esse e continuar o processo para o outro. Na eventualidade ainda de julgar improcedente o pedido para o outro, como é que eu justifico esses resultados diferentes se o litisconsórcio é unitário? Então, para nós do processo, antes de começar a conversar de solidariedade, se dá para pagar metade ou não, se pagar inteiro, eu tenho que responder, isso aí é um litisconsórcio unitário ou simples? Né? Porque o litisconsórcio simples, tudo bem, os resultados serem diferentes. Né? E é muito interessante, porque aí o pessoal que gosta de processo, né? Agora vocês vão morrer de tédio, mas na ação popular a gente sente isso, né? E na de improbidade não é diferente. A unitariedade do litisconsórcio, ela pode conviver com a simplicidade do litisconsórcio no mesmo processo, a depender do pedido. Então, é natural que nessa ação de improbidade, quando eu peço a anulação do ato tido por ilícito, o litisconsórcio é unitário, porque ou ele é ilícito e anula para todo mundo, ou ele não é ilícito e está mantido para todo mundo. Não tem como decidir diferente. Mas no tocante ao objeto da negociação, são as sanções. O que eu estou negociando são as sanções, porque a reparação eu não estou negociando. A reparação eu não tenho que pagar integralmente, então isso não é objeto de negociação. O que eu estou negociando são as sanções. E aí eu pergunto, com relação às sanções, o litisconsórcio é unitário? É óbvio que não. É óbvio que com relação às sanções, os resultados podem ser diferentes. E como invariavelmente são. Não é? Depender do agente ser o público, ser o particular beneficiado, vai ter uma série de circunstâncias que vão determinar como é que vão ser a aplicação ou não das sanções perante esses réus. Então, eu fico pensando o seguinte, naquilo que será objeto de negociação, o litisconsórcio é simples. Então, eu a priori, acho possível ter um acordo de não persecução civil apenas por parcela dos réus. Processualmente, sobre a ótica do processo civil, é a minha primeira resposta. Eu acho possível. Agora, nesse ponto, Daniel, vou te perguntar, e ainda que seja de uma parcela do valor? Não, aí não, calma. Aí é a segunda parte. Aí é a segunda parte. Ou seja, aí... você tem duas pessoas. Pode negociar com uma só. Perfeito. Negociar o quê? É isso. Aí é complicado. Porque a lei diz o integral ressarcimento do dano. E aí você pensa, Daniel, se o cara oferecer pagar metade, ele não está ressarcindo integralmente o dano. Aí você pode dizer, não, ele está ressarcindo integralmente o dano sob a sua responsabilidade. Aí você vai dizer, não, mas isso não é suficiente. Fala assim, mas os outros 500 mil em tese, não é que você abriu mão, não é que você renunciou, você continua a demanda cobrando do outro corréu. Aí você vai falar assim, mas isso aí pode ser tipo um estratagema. Por quê? Porque esse cara que está fazendo o acordo é o cara do dinheiro, ele que teria um patrimônio de 1 milhão para pagar. O cara que vai ficar fora do acordo não tem um pardal para dar água. Simples, não faz o acordo. Pô, perceba, ninguém está forçando ninguém a nada. Então, se você, como promotor, está vendo isso, fala, peraí, esse cara vai me pagar 500, depois eu vou condenar o outro a me pagar 500, que eu nunca vou ver, então eu estou tomando um passa-moleque aqui, ué. Então não faz o acordo. Mas olha que interessante, Daniel. Já deu para entender que você... Não sei ainda. Mas pelo que você falou, o MP poderia fazer um acordo com um deles, mas esse acordo teria que abranger a totalidade. Mas pode o MP, no caso concreto, abrir mão da totalidade? Porque vamos supor que seja o cenário inverso,
Quem quer fazer o acordo é aquele que não tem condições de pagar, e quem tem condições de pagar não quer fazer. Aí ele poderia pegar leve nesse que quer fazer o acordo, mas nunca vai conseguir reparar o dano na integralidade. Aí, assim, sempre numa pegada a mais legalista possível, seria a interpretação do 17b1, né, a integrar o ressarcimento do dano causado por quem celebra o acordo. Né? E é claro que aí seria muito difícil de eu, como advogado, aceitar, tá, Rogério? Mas poderia se colocar num acordo desse, se é na circunstância que você colocou, aparentemente o meu cliente não teria maior dificuldade, dizendo o seguinte, falou, olha, mas eu não vou tomar passa-moleque com você, não. Como assim? Nós vamos fazer aqui uma espécie de benefício da ordem invertida. Vai funcionar assim. Eu vou continuar com a ação contra o teu corréu. Se eu condenar esse cara a me pagar 500 mil, começar a execução e não tiver patrimônio dele livre e desembaraçado, eu vou para cima do teu patrimônio para pagar esses 500 mil e depois você se vira com ele. Não. Coloca no acordo. Gente, o acordo, ele é mágico, porque nele cabe tudo. Você pode prever rigorosamente tudo que você quiser. Daniel, mas aí para mim já não vale mais a pena, porque fica em aberto aí um eventual. Acordo é acordo. Você entendeu? Acordo é acordo. De repente você, Rogério, veio para mim dizendo, paga 500 com essa garantia de que se não tiver patrimônio do teu corréu, você honra esses outros 500 da eventual condenação no futuro e ainda uma ou outra dessas sanções aqui. Vamos fazer o seguinte, tira as sanções, eu pago 500 e honro 500 lá na frente se o cara não tiver patrimônio. Acordo. E a confissão? Não. Confissão tem que ter. Não. Se eu vou honrar os 500 lá no final, sem confissão agora. Acordo. Isso seria ilegal? É uma leitura do 17b, inciso primeiro, que eu acho que dá para fazer. Dá para fazer. O que você acha, hein, Maria? Bom, na verdade, eu concordo contigo. Eu acho que a gente poderia sim, acho que vale a pena. Até não tinha pensado nessa possibilidade de deixar esse em aberto para lá na frente da execução, né? Puxar essa carta na manga. É difícil a parte aceitar, né? Porque fica com a corda no pescoço para o resto da vida. Mas eu acho que é uma saída quando você tem esse cenário que o Rogério colocou, que a pessoa que tem maior capacidade financeira é quem de fato não quer fazer o acordo. E muitas vezes isso acontece. E você, Manela, você acaba se subrogando. Então, você acaba acompanhando essa ação de improbidade de fora. Por quê? Quando você faz um acordo desse, você sabe que a situação atual patrimonial do teu corréu é mais do que suficiente para honrar 500 mil. Você não é louco de fazer isso, né? E aí você vai controlando. Na hora que você vê os caras dilapidando, você entra como terceiro interessado nessa ação e pede a indisponibilidade. Fala, não, a indisponibilidade é só o MP que pode pedir. Só o MP que pode pedir uma ova, porque eu estou garantindo o pagamento desses 500 mil aqui da eventual condenação. Se esse cara dilapida o patrimônio, o MP está olhando para cima, porque para ele também, se o cara não tiver patrimônio, sobra para mim, o MP também não vai se movimentar, mas eu estou subrogado lá na obrigação dele, então eu peço essa indisponibilidade, garantir, pronto. Aquela história, eu tenho mecanismos para me cercar de uma garantia para me livrar no futuro, quer dizer, mas é isso que eu estou dizendo, entendeu? É o acordo. Acordo é perdas e ganhos, é risco, é isso. É isso que a gente tem que acostumar. E sair da caixinha. A Marinela, ela colocou aqui, falou, Daniel, a gente estava conversando, né? Que a Marinela foi fazer um evento lá para os juízes da Bahia sobre o tema. Falou assim, pô, Daniel, você acha que pode entrar aí, tipo, plantar árvore, essas coisas alternativas que os caras fazem e tal, um TAC, né? Porque, assim, perceba, eu entendo que a reparação integral do dano ela tem que ser em dinheiro. Então, se o prejuízo foi em dinheiro, a reparação tem que ser em dinheiro. Mas entendo também que o MP, o Rogério já colocou a confissão aí no MP São Paulo, mas entendo que possa ter algum tipo de orientação do MP para dizer o seguinte, olha, só pagar o prejuízo vai ficar muito barato para esse cara. Esse cara tem que sangrar alguma coisa, alguma sanção, mesmo que diminuída e tal, esse cara vai ter que sofrer. Aí sim, eu acho que, perceba,
aqui as coisas elas se embaralham. E é fascinante como as coisas se embaralham, mas para o bem. Porque geralmente as coisas se embaralham para o mal. O que é a sanção, Rogério? A sanção, ela tende a um interesse público? Explica a sanção. A sanção, o que a sociedade ela ganha com a sanção? A sanção penal. Vamos botar esse cara em cana. Há um interesse difuso em aplicar a sanção a um criminoso? Ah, Daniel, a gente vai tirar o cara da sociedade, o cara é um criminoso e tal, ele é perigoso e tal. Às vezes nem é. Vai mostrar reprovação estatal, vai mostrar... vai tentar corrigir ele na cadeia, pelo amor de Deus, né? Se falar isso, eu levanto e vou embora. Vou almoçar que eu tô com fome. O cara vai para a cadeia para ser descorrigido definitivamente. Se o cara tinha alguma coisa de bom dentro da cadeia, ele vai perder. Então, para melhorar a pessoa que não é. Então, por que da minha pergunta? Deixa eu tentar me esclarecer. Daniel, esse cara é um político ladrão. Ah, isso ele é. Então, vamos sancionar ele. Tá. O que a sociedade propriamente ganha com isso? Uma satisfação pessoal do político se ferrar e tal. Mas o que eu quero colocar aqui? Esse político, ele vira para você e fala assim, Rogério, você quer que eu perca meus direitos políticos? Há uma questão por trás disso, né? Porque se você acha que eu sou um bandido, a melhor coisa que você faz é eu me tirar do jogo político, que eu fico, né, longe da fonte do pecado. Mas eu, perceba, tenho uma vida histórica que há 20 anos na política, foi a primeira vez que teve esse ato de improbidade. Não há um indicativo de que eu sou um corrupto contumaz, eu estou arrependido e tal. Eu queria realmente resolver esse problema, porque... Tá. Então, o que você me sugere? Ele falou, olha, eu não quero ficar fora da vida política. E eu te ofereço... Não, eu vou te pagar tudo, claro, isso é lei, não é uma opção minha. A lei manda eu pagar, eu vou ter que pagar. Mas ao invés das sanções que você está me prevendo, é o seguinte, eu tenho um terreno aqui, ó, na cercania da cidade, não sei quantos hectares, eu não só vou fazer uma doação para a prefeitura, como vou fazer uma doação já com não sei quantas mil mudas de planta, de árvore tal já plantadas. Ou então eu vou fazer uma doação de 100 mil livros para a biblioteca municipal da cidade. Ou então ou seja, aquelas formas de reparação alternativas que a gente tem tanto nos TACs. Né? Eu, por exemplo, tive um problema com o MP do Rio de Janeiro, meu cliente era uma editora. E aí queriam entrar com ação civil pública para cobrar não sei quantos milhões, aquelas doideiras do MP. Né? Aí a gente chega lá e fala, bicho, vou fazer o seguinte, nós trabalhamos com livro. O município do Rio de Janeiro está ferrado, tem um monte de biblioteca nas comunidades, né, dos morros, que não tem livro. Vamos resolver isso aqui, a gente doa 200 mil livros. A gente senta aqui, escolhe quais são os livros e tal. Pronto, fizemos o TAC. Aí eu pergunto, não é melhor para a sociedade isso do que, eventualmente, a sanção? Aí você vai dizer, pô, Daniel, mas você está pensando sobre a ótica de uma ação coletiva, onde se busca a tutela de um direito difuso da sociedade. E a improbidade não é ação coletiva. A ação de improbidade é uma ação punitiva. Sim, sim. Mas não é esse, afinal, o espírito, quando vocês lá no penal, ao invés de prender o cara, manda o cara ir fim de semana no asilo, ajudar os velhinhos? Não é esse, no final, o espírito de que é melhor você reverter de alguma outra forma em prol da sociedade e não sancionando efetivamente o sujeito? É claro, Rogério, às vezes é aqueles que não dá, né? É aquele pilantra, né? Que não há o que ele possa fazer, a melhor coisa é tirar o cara da política, porque, pelo amor de Deus. Então, mas esse cara, o Joaquim, eu falo com meu filho, esse caso é aquele que você nem senta para fazer acordo. Né? Então,
eu fico pensando nisso. Assim, eu não vejo essas alternativas como substituição do 17b, inciso 1º. Não, para mim, a reparação tem que ser integral e tem que ser em grana e boa. Mas para, de repente, afastar a confissão. Bicho, confissão para mim me destrói aqui. Acabou minha vida política. Mas eu faço isso. Eu faço aquilo. Não sei o quê. Lembrando, né, Daniel e Marinella, que o próprio acordo ele traz uma impressão social de culpa, uma culpa social. Só o acordo, sem confissão. Que para Né, mim... Marinella? Ele não precisa nem confessar. Era que a imprensa disser que ele fez acordo com o MP e devolveu 20 milhões, ele não precisa nem confessar. Já existe na simples assinatura do acordo uma culpa social. Isso é inevitável. Isso, Rogério. E aí, Daniel, essa questão que você coloca tem uma discussão profunda, né? Como a reparação... Vamos, só para a gente, em razão das perguntas que estão chegando aqui, né? Primeiro, a gente concorda no consenso da reparação civil integral, como diz o artigo 17, com todas aquelas discussões que nós já tratamos. Em seguida, nós também falamos sobre a possibilidade de fazer o acordo com um e cobrar dos outros de acordo com aquele desenho que nós discutimos aqui no que tange a reparação civil. E eu fiz a pergunta lá atrás, o Daniel já nos traz, né? Que é a substituição da pena. A gente poderia fazer aí, além da reparação, tá? Porque o acordo pode atrelar a multa civil, o acordo pode atrelar a indenização com outras questões ambientais, o acordo pode atrelar, além da reparação civil, a prestação de serviço da comunidade, como os livros lá usados no TAC, por exemplo. Aí a grande questão que aqui, eu posso ter aí a reversão desses valores para terceiros. Eu acho que essa é uma pergunta que eu coloquei atrás, né? A substituição por prestação de serviço à comunidade, como a entrega dos livros, seria beneficiar um terceiro, que não a pessoa jurídica lesada no caso, e eu poderia fazer esse acordo beneficiando, então, terceiros. Bom, eu penso que, na verdade, é importante a colocação do Daniel, de que o importante da sanção é para a sociedade. O que nós queremos, mais do que prender o sujeito, é tirar o sujeito da improbidade, é tentar a correção de sua conduta com o próprio reconhecimento do acordo. O Rogério faz aí uma condenação social, né, uma culpa social, que já fica reconhecido quando se celebra o acordo. Eu acho que o Daniel ele é muito feliz quando diz assim, para a sociedade, o que está sobrando? Muitas vezes uma medida dentro desse acordo ajuda muito mais a sociedade do que efetivamente a prender o sujeito. Então, nós teríamos substituição. A grande questão é, eu posso ter sanções alternativas, complementando a reparação civil, que a gente colocou lá em cima como condição objetiva, reparação não está no jogo, mas eu posso ter prestação de serviço à comunidade, eu posso ter entrega dos livros, eu posso ter a plantação das árvores, que seja atender à sociedade também. E aí tem duas colocações. Primeiro, eu queria deixar só registrado, né, gente? Nós aqui, nós três, todos nós professores aqui, somos contra a improbidade. E nós achamos que tem que ter da improbidade. Nós não somos coniventes com ela. O que nós estamos aqui a discutir são os limites que a lei estabeleceu, a lei colocou, para que esse acordo aconteça. Então, nós não somos aqui coniventes com a improbidade, só deixar isso claro. Nós somos contra ela, só estamos a discutir os limites em que esse acordo é possível. E uma outra consideração é que não há dúvida que este poder está na mão do Ministério Público. Eu não tenho dúvida, apesar da homologação ser feita pelo Daniel, colocou pelo juiz, como colocou o Daniel, o juiz tem que homologar esse acordo, ok, mas o protagonista, na verdade, eu acho, do acordo de não persecução civil, está assim, é na mão do Ministério Público, ele tem uma flexibilidade. Marinella, olha que interessante, estaria errado eu dizer que o protagonismo está na mão das partes? Não, eu acho que está certo, gente. É porque alguns colegas colocam aqui, então o poder é do MP. Eu acho sim. Protagonismo, você foi feliz, me corrigindo aqui, né? O protagonismo das partes. Mas eu entendo que a análise do interesse público a ser defendido, o limite que não coloca em risco a própria gestão pública, a administração pública, o patrimônio público, é muito do Ministério Público, né? Porque, como o Daniel colocou, a parte do interesse dela. Então, o advogado está defendendo aquele interesse do cliente. Então, quem está defendendo interesse público é o Ministério Público. Então, eu entendo que é sim a responsabilidade muito grande do Ministério Público nessa tomada de decisão quanto a esses limites do acordo. Então, acho sim que é uma grande responsabilidade. Tá? Então, acho que... Eu até acho legal que eu discutia com a Marinella e eu falava o seguinte, Daniel e Marinella, você lembra?
Fernanda, que erra o Ministério Público que encara o acordo como um contrato de adesão. Não é um contrato de adesão, não é uma coisa que você coloca para o Daniel e fala, Daniel, está aqui, ó, assina isso e eu não vou transigir. Não, peraí. O acordo pressupõe comunhão de vontades, você pode até trazer uma minuta para nós começarmos o diálogo. Essa cláusula eu concordo, essa eu discordo, eu quero que esteja esta. Eles estão num palco absolutamente horizontal de poderes e deveres. Eu não vejo o Ministério Público impondo nada, eu vejo o Ministério Público propondo algo e dando oportunidade para o advogado fazer contraproposta. Esse é o cenário ideal. Não estou dizendo que na prática não haja contratos de adesão, como se fosse contrato de plano de saúde, o que é um erro. Eu venho criticando isso dentro do próprio MP. Não pode ser um contrato de adesão. A Marinella, antes mesmo de eu falar contrato de adesão, eu lembro que no telefone ela falou, Rogério, isso não é contrato de adesão. Perfeito. Isso é uma proposta e tem que haver um diálogo sobre a proposta. E esse diálogo, Daniel, de repente, no ANPC, pode envolver a confissão. No ANPP é difícil, porque tem previsão legal ainda que haja essa tese da inconstitucionalidade. Mas você entendeu o que eu estou falando? E me permitam só colocar aqui uma opinião, e a gente já está quase encerrando aqui, passou voando, né? Deixa eu, antes de dar minha opinião, colocar aqui, pessoal, olha, quem não conhece, depois entre no site rsconline.com.br. Daniel, Cristiano, eu, Marinella e Luciano temos o nosso curso Temas Fundamentais de Direito para Concurso Público, com certificação de pós-graduação. São aulas ao vivo, pelo Zoom, com interação com os alunos. Quem não puder assistir ao vivo, depois assiste a aula gravada. Vagas limitadas, porque a sala do Zoom é uma sala com limite. As aulas começam segunda-feira que vem. Amanhã teremos uma live, eu, Cristiano e o Luciano Ávila, falando sobre a Lei Maria da Penha, aspectos constitucionais, penais e cíveis. Tá bom? Então, entre no site rsonline.com.br. É a segunda turma, a primeira turma foi muito bacana e tivemos ali ótimo retorno da galera. Deixa eu só colocar minha impressão, Marinella e Daniel, até para vocês criticarem se o caso. Eu, Rogério, eu penso muito no crime, mas acho que no civil já existe essa realidade. Mas eu acho que a gente deveria parar com acordo de transação penal, acordo de suspensão do processo, acordo de colaboração premiada, acordo de não persecução penal. Não. Eu acho que nós deveríamos permitir no processo penal o acordo. Qual acordo? O acordo que fosse construído pelas partes, independentemente do crime, hein? Independentemente do crime. Se as partes concordam em fazer um bom acordo, esse acordo não viola princípios, não viola regras, esse acordo homologado pelo juiz acabou. Então vamos trabalhar acordo. Tem crime que eu posso exigir confissão, tem crime que eu posso não exigir confissão, tem crime que eu posso concordar com A, tem crime que eu posso... O importante é trazer o acordo, trazer a justiça consensual, romper o paradigma e trazer a justiça consensual. Esse é o ideal. Isso é o ideal. E o juiz homologa. O juiz é o fiscal do acordo. O acordo não deixa de ser uma peça de convencimento. Então vai ter acordo, Daniel, que eu vou sentar com você, vou dizer o seguinte, Daniel, esse caso aqui, eu não abro mão da confissão. Esse caso aqui, eu abro mão da confissão. E eu posso também nortear o acordo e as cláusulas do acordo a depender da presteza na celebração do acordo. Quanto mais próximo do fato eu celebrar o acordo, eu posso ser mais tolerante nas cláusulas. Quanto mais distante do fato, mostrando resistência, eu posso ser mais rigoroso. Você entendeu? Eu acho isso bacana, trazer a possibilidade do consenso sem amarras. As amarras são os princípios gerais de direito, são as regras, é isso que vai nos balizar. Se vai ter confissão, não vai ter confissão, eu vou sentar com a Marinella, eu vou ver o caso concreto. Do mesmo jeito que a Marinella pode me convencer a tirar a confissão num caso, eu posso convencer a Marinella que, nesse caso, eu não vou abrir mão da confissão. E ela fala, bom, cliente, eu acho que é um bom negócio. Mesmo confessando, eu acho que é um bom negócio. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu, com certeza. Acho que é isso. Assim, as pessoas elas têm que aceitar que quando você parte da premissa, e a premissa, essa é uma opção do legislador. Então, você pode criticar a premissa do legislador que prevê a admissibilidade da solução daquele tipo de conflito por acordo, né? Então, você pode falar, eu acho um absurdo isso, eu acho que não poderia ter, eu acho que aqui teria que ser uma decisão impositiva e tal. Tudo bem, essa é uma discussão acadêmica, porque a vaca já foi para o brejo. Há uma previsão legal que permite, né? A partir daí, o óbvio, desculpa falar o óbvio, eu tenho requisitos mínimos. E eu tenho, de novo, eu que tenho liberdade total com o meu cliente para fazer, e do outro lado um promotor, uma promotora que representa um órgão. Esse órgão, ele olha, imagino, vou aqui, né? Imagina, o que eu posso fazer? Eu posso confiar no bom senso dos meus membros e falar, toca ali pau. Eu posso criar algum tipo de sistema de revisão. Falar, olha, você faz o acordo, mas a gente faz aqui uma resolução dizendo que o acordo tem que passar por uma revisão de uma comissão, sei lá o quê, para ver se está tudo ok. Ou eu posso criar critérios mais objetivos que prendam essa pessoa no momento do acordo. E óbvio que quanto mais isso for feito, mais engessado fica a negociação, mais difícil ela fica de sair. Traz alguma segurança jurídica? Mais ou menos. Porque para trazer uma segurança jurídica maior, você tem que aceitar as premissas dessas condições abstratas criadas pelo órgão. O que já pode causar uma certa divergência. Não, a confissão, não, isso aqui não devia ser uma premissa exigida. Então, assim, o acordo ele gera uma insegurança? Óbvio. E é natural que assim o seja, né? Então, às vezes, eu vi alguns comentários aqui, falam, pô, é um absurdo, é muito poder, tem muito problema e tal. Mas o que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte, não tem muito o que fazer. Quer dizer, porque se você quiser limitar assim, abstratamente o acordo, você cria muita amarra e ele não sai. E aí, quanto mais você quer prestigiar o acordo, mais liberdade você vai ter que dar. E aí é óbvio que numa liberdade maior vai acontecer situação inconveniente, situação de abuso, situação inadequada, é óbvio, né? Agora, a gente tem que pensar no globo, né? No global, né? Quer dizer, vale a pena ou não? Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. E aí posso até encerrar minha participação. Eu entrei nessa negócio de assistir séries de televisão tarde, né? E fiquei meio viciado, para ser sincero. Eu sempre fui viciado em televisão, mas não nas séries, né? Então, eu sempre fui aquele cara que ficava assim, zapeando. E aí chegava num filme, eu ficava vendo o filme. Já vi todos os filmes que você pode imaginar nesse estilo, e filmes 8, 9 vezes. Mas aí eu descobri as séries, né? Só que como eu sou um cara que entrou tardiamente nas séries, eu tenho várias daquelas antigas tradicionais que eu não assisti, e aí eu começo a assistir. Então, eu estou assistindo agora uma série que chama Blacklist, que é uma série super antiga. E aí, para quem não viu, ou para quem viu, só para refrescar a memória, a história basicamente é a seguinte. Tem um cara lá que chama Raymond Reddington. O cara é um dos 10 mais procurados pelo FBI. Tá bom? Tá bom para você? Tá, eu vou te dar um acrescentinho, então. O cara era da contra-espionagem americana e tal, traiu a pátria, virou a casaca há 30 anos atrás, e nesses 30 anos o cara fez o que o diabo quis. O nome dele é Conselheiro do Crime. O cara é o capeta. O capeta. Primeiro episódio, o cara se entrega pro FBI. Caralho, que porra é essa? O que ele fala? Fala, rapaziada, é o seguinte, eu tenho uma lista de criminosos que vocês nem sabem que existe. É a coisa mais, os bichos mais ruins do mundo. Eu vou entregar um por
por um para vocês, mas eu quero imunidade. Imunidade em que termo? Não, vou viver a vida louca. Continuar com o meu império do crime e tal. Bom, eu tô agora numa... Eu vou dar um spoiler agora. Se não quiser, desliga aí. Eu tô agora numa temporada, que acho que é a quinta e tal, que o cara ele vai preso. Ele vai preso. Os polícias de Nova York prendem ele meio sem querer. E aí entra uma discussão com a juíza sobre honrar o acordo ou não. E aí é muito interessante, porque, obviamente, a promotora quer ser candidata a governadora, que lá nos Estados Unidos é assim. Então, ela pega o tal do Reddington para fazer a campanha dela, que ela não é tonta, e fala, vamos prender esse desgraçado e vamos matar ele. E aí tem lá um negócio com a juíza, e o Raymond Reddington, que é o bandidão, ele vai falar, olha, vocês vão querer roer a corda agora? Pessoas muito poderosas lá atrás acharam que valia a pena, que era moralmente legítimo o nosso acordo. E eu, em 5 anos, entreguei sei lá quantos criminosos, evitei sei lá quantas milhares de mortes. Então, gente, por que eu estou falando disso? Porque quando você faz um acordo, é óbvio que sempre vai ter gente que não vai gostar. Sempre vai ter gente que vai olhar e falar, esse promotor está vendido. Vai ter. Não, ficou barato. Isso aqui é Brasil. Esse país não vai nunca para frente. Isso aqui é uma bandalheira. É óbvio. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Nunca ninguém vai conseguir dizer se o acordo foi justo ou não, porque não existe essa pessoa. Não existe o detentor da moralidade extrema. Você pode olhar e falar, isso aqui ficou barato. E a outra pessoa olhar do outro lado e falar assim, nossa, que acordo rígido. Pô, os caras ferraram o cara aqui. E isso acontece, meu querido, minha querida. Porque ninguém é dono da verdade absoluta e muito menos da moral absoluta. Então vai se acostumando. Porque o acordo, ele nunca vai agradar todo mundo. E adivinha, nem precisa. Ele precisa agradar quem? Quem participa do acordo. E o resto? O resto sempre chora, e chora na cama que é mais quente. Ah, mas teve abuso. Teve abuso. Esse promotor eu provei que levou dinheiro. Ah! Mas aí não é processo, aí é polícia. Eu não trabalho com polícia, eu trabalho com processo. Então vamos se acostumar, a vida é assim. Então o pessoal aí que já tem uma premissa contra o acordo, eu, por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. Não conta. Não vou contar. Eu não gosto de acordo. Eu acho que vendem a ideia do acordo na minha área como uma panaceia, como uma solução de todos os problemas. E eu, por exemplo, advogo muito em consumidor. E eu sei o que custa para o consumidor fazer o acordo, porque eu faço acordo no meu escritório e eu tenho lá um setor de acordo que só falta o cara ligar para o cara e falar assim, bicho, é o seguinte, eu sei que eu te devo 10, mas para você receber esses 10, são 5 anos de processo, você precisa desse dinheiro agora, eu posso aguentar 5 anos de processo, porque eu tenho toda a estrutura, sou um grande fornecedor, eu sei que eu te devo 10, te pago 2 agora. Você aceita? O cara aceita. E aí vai lá nos livros ou não, a conciliação deixa todo mundo feliz. Aqui que deixa todo mundo feliz é mentira. É mentira. Quando as partes são muito diferentes em termos de poderio econômico, tem muito acordo que não deixa todo mundo feliz. A vida como ela é, sabe? A vida bruta. Não a vida dos ursinhos carinhosos. Então, eu sou um cara que não sou muito fanático do negócio de... Não acho que a autocomposição é a salvação do mundo. Não acho nada disso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não existem donos da virtude. Principalmente da virtude alheia. Então, eu tenho certeza que vai ter muito acordo de não persecução civil, que gente vai olhar e dizer o promotor é um bunda mole, abriu as pernas. E vai ter o mesmo acordo, outra gente dizendo, nossa, esse promotor é um louco, fascínora. Olha o que ele exigiu para fechar o acordo. É assim. A vida é assim. Né? E tem que segue. E eu vou hoje à noite assistir mais do Hamilton. Fiquei viciado. E é uma merda de 10. Tá lançando novo. Atualmente tem 10 temporadas, cada temporada com 25 episódios. Que desgraça. Daniel, eu já saí do vício. Eu não vou entrar nessa, tá? Eu comecei
e de repente, não, eu não consigo. O final de semana eu quero assistir todos, entendeu? Eu quero todos. Aí não dá tempo, desistir já. Mas acho que o Daniel foi muito feliz quando diz assim: não tem perfeito. Ninguém vai dizer que está bom. Vai ter sempre alguém que diga o contrário. Salvo o Rogério com o nosso curso. Que o nosso curso todo mundo gostou. Olha lá que coisa boa, né? Diferente dele, Daniel. Você briga aí com a sua série, nós vamos na luta com os nossos temas fundamentais. Estou brincando aqui, gente, mas a gente fica muito feliz com o nosso curso, com o retorno dos nossos alunos, com o nosso contato com os nossos alunos, né? E saber o quanto eles estão crescendo na matéria. E aí, Daniel, esses debates todos são muito ricos, né? A verdade é que hoje nós chegamos à conclusão de que não há uma lista pronta, não há uma verdade absoluta. O acordo é uma possibilidade, sim, pode ser boa, sim, mas não há um final que seja absoluto, ou uma resposta que seja absoluta para cada uma dessas perguntas. E olha que nós fizemos poucas, hein? Tinham muitos outros desdobramentos para a gente falar de IPC aqui no nosso encontro de hoje. Mas eu sabia que ia dar pano para manga, né? Eu sabia que a gente ia ter várias discordâncias nesse caminho. Mas acho que pelo menos nós plantamos algumas sementes nessa conversa de hoje, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Plantar sementes para que a gente possa resolver essas questões com uma construção responsável. Eu acho que é sim bom senso, é sim coerência e responsabilidade com o cargo e o papel que cada um ocupa no processo. Seja o promotor, seja o advogado. Com respeito, sem dúvida alguma, colocando no lugar do outro, acho que o Daniel foi muito feliz. Mas acho que o que nós precisamos é, sim, um bom senso na tomada de decisão. E, sem dúvida, e o Gabriel coloca aqui na indignação com um caso concreto, sem dúvida alguma, vai ter inúmeros casos concretos que vão gerar indignação. Nós não temos, na verdade, 100% perfeito, não dá para ser, mas acho que é um avanço, acho que é uma inovação importante, acho que traz, sim, a resolução de questões que podem ser resolvidas com mais celeridade dentro da situação de improbidade. Então, Rogério, eu devolvo aí para ti a palavra para você fazer aí nosso fechamento, né? Nós estamos com o tempo já terminando e eu devolvo a palavra. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marinela. Amanhã, no mesmo bate-horário, das 9 às 11, eu, Luciano e Cristiano Chaves, nós vamos discutir a Lei Maria da Penha, que também tem vários pontos controvertidos. Convido vocês principalmente a entrarem no site rsconline.com.br. Vão lá em temas fundamentais de direito para concurso público. Imagine um curso ao vivo pelo Zoom, onde você vai estar na sua janelinha dialogando com a Marinela, com o Daniel sobre o NPC. Você vai dar sua opinião, você vai ligar lá o microfone e você vai falar: Daniel, você está errado, blacklist está errado, isso é um absurdo, tal. Depois você só aguenta o bom humor do Daniel, né? Mas vale a pena, recomendo imensamente. Mando um abraço para o Moisés, colega do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, um dos maiores entendedores de direito eleitoral que nós temos, também está aqui assistindo. E agradecer bastante, agradecer Marinela, Daniel, agradecer pela confiança no projeto que nós construímos juntos e tocamos absolutamente juntos. E segunda-feira que vem começa dia 31, aula comigo, terça-feira aula com o Cristiano e por aí vai. O calendário já está pronto, no site já tem até os temas que nós vamos abordar. São os temas fundamentais de direito para concurso público. Obrigado, Marinela. Obrigado, Daniel. Agora eu vou assistir os gols do Brasil lá no YouTube. Depois eu vou assistir Blacklist outra vez. Né? Vamos lá. Tchau. Aqui, se a nossa live vai ficar gravada, acho que é importante você dar essa informação aí, né? Vai ficar gravada, está indo para o canal do YouTube. Pronto. Então, quem quiser assistir lá, indicar para os amigos, né? Nosso debate de hoje, que acho que é um debate que traz várias reflexões para a gente se preocupar. Então, vai ficar gravada no canal do YouTube do RSC Online. Também estão perguntando, Rogério, se o nosso curso Temas Fundamentais, ele tem certificado. Acho que é bom esclarecer que ele pode... Ele tem a opção de certificado de pós. Você termina o curso, que dura em torno de 4 meses, você termina o curso e você pode ter um certificado de especialização. Tá? Então, você tem um certificado de especialista em Direito, especialização certificada pela Faculdade ATAME de Brasília. Entre, o site tem todas as informações. Todas as informações. Tá bom? E aí, galera, obrigado. Obrigada,
Rogério. Obrigada, Daniel. Bom revê-los. E amanhã, boa sorte aí com o Lei Maria da Penha. Até mais.